Oi, gente! Como você provavelmente já deve saber, a taxa de juros Selic derreteu. Ficou difícil ganhar dinheiro fácil e sem risco. Mas hoje eu vou ensinar para vocês a como extrair benefícios da taxa Selic mais baixa da história deste país. A taxa de juros Selic é como se fosse a taxa mãe da economia. Quando ela cai, em tese, todas as outras taxas de juros deveriam cair também, inclusive as taxas de juros de empréstimo bancário, seja ele de qual natureza for. E por que isso? Porque o banco capta dinheiro a um valor muito próximo à Selic, ao CDI, como eu já contei nesse vídeo aqui. Ou será que? Bom, em algum lugar aqui em cima. Ou seja, o custo do dinheiro para o banco caiu. E, em tese, ele deveria repassar esse desconto para o consumidor. Do contrário, ele estará aumentando o spread bancário. E o que é spread bancário? Spread bancário é a diferença entre o valor que o banco paga pelo dinheiro e o valor pelo qual ele vende o dinheiro. Como assim o valor que o banco paga pelo dinheiro? O banco compra dinheiro? Sim, o banco compra dinheiro, ou melhor, ele aluga dinheiro de você quando você deixa o dinheiro na conta corrente, na poupança ou no CDB, por exemplo. E ele realuga esse dinheiro quando ele concede um empréstimo bancário ou um financiamento. Só que o valor que ele está pagando de aluguel para você, quando você deixa o dinheiro lá, é mais ou menos, bem mais para menos, R$ 2,25. Ele realuga por, chutando baixo aí, uma média de 9%, 13%. Toda essa diferença chama-se spread bancário. Conclusão, o banco está pagando menos para você pelo seu dinheiro lá. Você está ganhando menos de aluguel do banco. O custo de captação do dinheiro para o banco caiu. Mas por acaso, o seu banco te ligou para reduzir a sua taxa de empréstimo? Ou a sua taxa de financiamento? Não, né? Na taxa de juros, obviamente, estão embutidas outras coisas, como o risco de inadimplência. E é mais ou menos isso que o banco alega para não reduzir as taxas de empréstimo. Mas isso não te impede de encher o saco do seu gerente para tentar renegociar as taxas dos seus empréstimos ou financiamento, sejam eles de qual natureza for, usando o argumento da queda da taxa Selic. Mas hoje, aproveitando que um bancão aí anunciou a queda de juros para financiamentos imobiliários para R$ 6,99, eu vou ensinar você que tem um contrato de financiamento com uma taxa maior que essa, ou seja, todo mundo, o passo a passo de como renegociar esse contrato. E atenção, presta muita atenção, porque isso vai valer muito a pena e você pode economizar um dinheirão com isso. Então vamos lá? Como renegociar o seu contrato de financiamento imobiliário em 5 passos simples. Passo 1. Imprima o seu contrato. Você aí que tem um financiamento imobiliário, sabe me dizer de bate pronto qual sua taxa de financiamento e qual sua taxa efetiva total? Não? Então já vai até seu Bankline e imprime seu contrato. E o cronograma de parcelas. Todos os bancos são obrigados a fornecer essa informação. Não sabe onde encontrar? Já manda mensagem para o seu gerente perguntando o caminho. Esse contrato se parece mais ou menos com esse aqui que eu tenho em mãos. Ele tem mais ou menos de 8 a 10 páginas. E o cronograma de parcelas é mais ou menos isso daqui, ó. Tem todas as parcelas, da primeira à última, detalhadamente, que você vai pagar. Imprime isso, que eu vou te ensinar o que compõe cada parcela. Passo 2. Conheça o seu contrato. Como você já percebeu, eu tenho um contrato de financiamento imobiliário aqui em mãos. E logo na primeira página, você já encontra informações super valiosas, como a sua taxa de juros nominal e a sua taxa de juros efetiva, que é a informação mais importante de todas e provavelmente está em destaque no seu contrato. Daqui a pouquinho eu vou falar detalhadamente sobre ela. Na primeira página do seu contrato, você também já encontra o valor pelo qual o seu imóvel foi avaliado pelo banco, a taxa dessa avaliação, o valor de seguros e taxa de administração. Quando você faz o financiamento imobiliário, você paga uma taxa de avaliação do seu imóvel, bem salgadinha, aliás. Porque, afinal de contas, esse imóvel vai servir de garantia para o seu empréstimo e o banco precisa saber quanto ele vale. Curiosidade. Observe no seu contrato se o valor avaliado pelo banco corresponde ao valor pelo qual você pagou pelo imóvel. Existem também 2 seguros que são obrigatórios na contratação de qualquer financiamento imobiliário. O MIP,
que é o seguro por morte e invalidez permanente, e o DFI, que é o seguro de danos físicos do imóvel. O valor desses seguros depende de uma série de fatores, inclusive da idade dos contratantes. Mas atenção! O valor desses seguros varia muito entre uma instituição e outra, entre um banco e outro. Por isso é preciso estar muito atento na hora de contratação de financiamento imobiliário ou da renegociação do contrato. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o cronograma de parcelas e o que compõe cada parcela. Editor, põe na tela aqui. E como você chega no valor de parcela a pagar? Os financiamentos imobiliários são feitos através da tabela SAC. E como ela funciona? É muito fácil, conta de padeiro. Você pega o valor total do seu empréstimo e divide pelo número de parcelas. No caso do nosso exemplo, daria R$ 699,49. Observe que este valor é igual para todas as parcelas. E os juros, como é calculado? Aqui já é um pouquinho mais complicado. Para calcular os juros, você precisa converter a taxa nominal em mensal. Essa informação também está no contrato. Daí você incide essa taxa sobre o saldo devedor. Ao valor de R$ 699 são acrescidos os juros e depois a taxa de serviço e os seguros, resultando na parcela a pagar. Porém, a cada mês, somente o valor de R$ 699,49 são abatidos do seu saldo devedor. Por isso, você tem a impressão de que paga e o saldo devedor nunca diminui. Passo 3. Aprenda a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Sabe quando você compra algum ingresso pela internet? Para teatro, show, cinema? E no finalzinho da compra aparece uma taxa de conveniência? Pois é, essa taxa de conveniência é o valor que a empresa cobra pelo serviço. E ao considerar o valor total do ingresso, você não pode deixar de considerar essa taxa. Do mesmo jeito funciona o financiamento imobiliário. A taxa nominal, aquela que aparece na propaganda dos bancos, é apenas uma parte do que compõe o seu empréstimo, como nós vimos no detalhamento de parcelas. Ao tomar um empréstimo ou fazer um financiamento, você também terá que pagar seguros, taxas, impostos, entre outros. Todos esses valores, somados à taxa nominal, são dados em um percentual anual, chamado CET, Custo Efetivo Total, que corresponde ao valor final da sua negociação. Em um empréstimo ou financiamento, é importante ter o máximo de clareza pelo que você está pagando. Por isso é sempre importante olhar o CET, o Custo Efetivo Total. É através dele que nós comparamos empréstimos e financiamento, que a gente compara o custo entre um banco e outro. Porque nem sempre o banco que apresenta a menor taxa de juros nominal é o mais barato ou mais vantajoso. As tarifas e os seguros podem deixar o valor total final maior, apesar dos juros menores. Passo 4. Vá em todos os outros bancos e peça uma simulação de portabilidade. Será que eu conto quais são os bancos que estão valendo a pena? Já sei, vou facilitar ainda mais para você. Já vou te contar o nome dos bancos que no momento dessa gravação estão valendo a pena você ir para conseguir uma redução na sua taxa de financiamento imobiliário. E é o seguinte, eles não estão pagando nada por isso, então pelo menos deixe seu like aqui nesse vídeo, tá bom? O primeiro banco que vale a pena você ir é o Santander, que é o banco que anunciou a redução da taxa de juros por R$ 6,99. O segundo banco é o Banco Inter, que tem um processo de portabilidade bem agilizado. Você faz toda a simulação online e de forma gratuita. O melhor é conseguir que o seu banco de financiamento original cubra a proposta. Do contrário, você terá que pagar novamente a taxa de avaliação do imóvel. Porém, em alguns casos, mesmo tendo de pagar essa taxa, vale muito a pena a portabilidade, caso a economia final, total, seja maior que o valor dessa taxa, que gira em torno de uns R$ 3.000. Dica: no Banco Inter, você não paga por essa taxa, é de graça. Agora vamos para a parte mais interessante desse vídeo. Quanto afinal você vai economizar com isso? Bom, eu fiz uma simulação aqui para um financiamento de R$ 100.000. Ah, Marina, mas existe imóvel de R$ 100.000. Eu sei, criatura, mas 100 é o número mais fácil de visualizar para simulações percentuais. Depois, você multiplica todos os resultados por um denominador que chegue mais próximo ao valor do seu imóvel. Por exemplo, se seu financiamento for em torno de R$ 300.000, você multiplica todos os resultados por 3. Se for mais próximo de 500, você multiplica todos os resultados por 5. Entendeu?
Então vamos lá. Para essa simulação, eu vou escolher uma taxa aleatória de 10%, porque o meu objetivo aqui é te mostrar que uma pequena variação percentual pode levar a um grande volume de dinheiro. Ou seja, uma pequena redução percentual pode te resultar em uma grande economia, ok? Vamos lá então. Editor, números na tela. Então vamos lá. O valor de R$100.000 financiados em 30 anos a uma taxa de 10% ao ano resulta em um valor final de R$294.000. Já os mesmos 100.000 financiados nos mesmos 30 anos a uma taxa de 9% resulta em um valor final de R$280.000. Ou seja, uma redução de 1 ponto percentual na taxa de juros leva a uma redução de 5% no valor financiado. Já para um financiamento de R$500.000, o montante economizado por uma redução de 1 ponto percentual nessa taxa de juros seria de R$70.000, 5 vezes 14. E se em vez de reduzir a taxa em 1 ponto percentual, você conseguir uma redução de 3 pontos percentuais? O valor desse financiamento iria para aproximadamente R$250.000, uma economia de R$44.000 para um financiamento de R$100.000 e de quase R$200.000 para um financiamento no valor de R$500.000. E como você descobre qual é o valor que você pode tentar renegociar? Você vai lá no seu quadro de parcelas, vai na data da última parcela paga, na coluna saldo devedor. Aquele é o valor que você pode tentar renegociar. Faça uma simulação de quanto você economizaria caso consiga uma redução de 0,5% nessa taxa. Imagina conseguir 3%. Dica extra. Caso você consiga uma redução na sua taxa de juros, considere reduzir o número de parcelas. A economia será ainda maior. Não sabe fazer essas contas? Eu vou deixar aqui nos comentários uma simulação de como fazer essa conta na HP e no Excel. Eu também vou deixar algumas outras simulações aqui nos comentários. Outros valores de imóveis e outras taxas. Assim, talvez alguma se aproxime do valor do seu imóvel e você consiga visualizar essa economia que você terá de forma mais clara. Isso vai te dar um trabalhinho? Sim, vai. Mas você será muito bem remunerado por isso. Divida a economia que você terá pelo número de horas que você vai levar fazendo umas continhas e batendo perna nos bancos. Tenho certeza que sua hora será muito bem remunerada, talvez mais bem remunerada do que o valor que sua empresa te paga por hora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e já compartilha com todas as pessoas que você conhece e tem um financiamento imobiliário. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita que o canal ainda é pequeno e que a gente pode responder a todo mundo. Beijos e até a próxima! Então, não sei por que chamam empréstimo de empréstimo. Devia chamar empréstimo de aluguel. Empréstimo que eu saiba, as pessoas não te pedem nada em troca, muito menos da sua alma. Prefiro pagar um financiamento do que pagar aluguel. Gente, isso não faz o menor sentido. Você está pagando aluguel e aluguel. Aliás, nem devia chamar empréstimo, devia chamar aluguel de dinheiro. Assim, quando a pessoa me fala, eu prefiro pagar um financiamento do que pagar um aluguel, criatura, é um aluguel, só que é um aluguel de dinheiro. Gente, vou ter a câmera. Financiamento imobiliário corrigido pelo rendimento da poupança. Vale a pena? Eu sou a Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiros pra você. Gente, estou muito feliz, porque um dos vídeos do canal, o vídeo sobre como renegociar o seu financiamento imobiliário, este vídeo aqui, bateu mais de 1000 visualizações. E eu tenho recebido vários feedbacks positivos sobre esse vídeo e muitas pessoas têm me procurado para tirar dúvidas sobre os contratos de financiamento. Então, eu e a minha equipe decidimos lançar uma série de vídeos sobre financiamento imobiliário. Até porque tem surgido muitas modalidades novas de financiamento. E muitas vezes os funcionários dos bancos e até mesmo os gerentes não sabem tirar as dúvidas dos clientes. Exatamente por serem modalidades novas de financiamento. Então, se esse assunto te interessa, se você está pensando em fazer um financiamento imobiliário, renegociar o seu financiamento, se você tem dúvidas sobre o seu contrato, já se inscreve no canal e ativa as notificações, esse sininho aqui do lado, para não perder nada. E deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também têm essa dúvida
ou estão precisando de ajuda com seus financiamentos. Assim como Itaú e Banco Inter, a Caixa anunciou, dia 25/2, que também vai começar a oferecer uma linha de financiamento imobiliário corrigido pelo rendimento da poupança. Os contratos de financiamento imobiliário sempre foram, majoritariamente, negociados a uma taxa fixa. Porém, desde 2019, vem surgindo novas modalidades de financiamento imobiliário atrelado a taxas variáveis, como o IPCA e agora a poupança. Então hoje nós vamos falar justamente dessa nova modalidade de financiamento imobiliário, com os juros atrelados ao rendimento da poupança, porque este tem sido o tema da maioria das dúvidas nos comentários aqui do canal. E o que é taxa fixa e taxa variável? Esse conceito precisa estar muito claro na sua cabeça se você tem ou pretende fazer um financiamento nessa modalidade de taxas variáveis. Taxa fixa é a modalidade tradicional. Provavelmente, se o seu contrato é anterior a 2019, o seu contrato é taxa fixa. E o que isso significa? Significa que a taxa não vai mudar do começo ao fim do seu contrato. E o que são taxas variáveis? São as taxas flutuantes, como é o caso do IPCA e da poupança, porque essas taxas mudam o tempo todo e você não tem como prever qual será o valor da próxima parcela e nem se as parcelas serão sempre decrescentes, mesmo que o sistema usado seja o da tabela SAC, o sistema de amortização constante. E tem pegadinha aí, viu? Porque muitas vezes isso não fica claro na hora da contratação e o cliente entende que as parcelas serão sempre decrescentes. E não é bem assim. Eu vou fazer um vídeo só para explicar as diferenças entre a tabela SAC e a tabela Price. Esse conceito irá ficar mais claro. Então já se inscreve e ativa as notificações para não perder. Atualmente existem 4 linhas de financiamento imobiliário negociados pelos grandes bancos. Primeiro, taxas pré-fixadas, sem correção. Essa modalidade é o que traz menos risco para o tomador de crédito, mas mais risco para o banco, que se compromete a emprestar dinheiro para você a uma taxa fixa por muitos anos. E durante esses anos, o custo do dinheiro para o banco pode vir a subir, caso as taxas de juros também subam. Por isso, são as taxas com os financiamentos com as taxas mais elevadas, a partir de 8%. A vantagem é que as prestações não variam quase nada ao longo dos anos. Segunda modalidade são as taxas de juros fixa mais uma correção pela TR. Essas linhas de crédito estão sendo negociadas a partir de 6,25 ao ano mais a correção pela TR. É a linha de crédito mais tradicional. Elas variam de acordo com a TR, hoje zerada, mas que pode vir a sofrer alterações durante os anos de financiamento. E se isso acontecer, as parcelas também sofrem alterações. Mas, com a taxa zerada e sem perspectivas de aumento, é praticamente uma modalidade de financiamento de taxa fixa. Terceira modalidade são as taxas de juros atreladas ao IPCA. Esse tipo de financiamento são os que têm taxa fixa mais barato, a partir de R$ 2,95 mais a variação do IPCA. Porém, é também a modalidade de financiamento mais arriscada para financiamento de longo prazo. Isso porque, historicamente, a inflação oscila demais e pode vir a atingir picos que deixarão o financiamento muito salgado. E por fim, temos essa novidade que são as taxas de juros atreladas ao rendimento da poupança. E para entender a taxa final desses contratos indexados à poupança, você precisa entender como funcionam as regras de rendimento da poupança. A poupança é indexada à taxa Selic, o que significa que quem vai determinar o comportamento do rendimento da poupança é a taxa Selic. E as regras atuais são as seguintes. Para a taxa Selic abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Para valores de taxa Selic acima de 8,5%, igual ou acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Com a taxa básica de juros a 2%, a poupança está em 70% da Selic.
Então, os contratos de financiamento imobiliário nessa modalidade estão sendo corrigidos a uma taxa de 1,4% aproximadamente, mais a taxa contratada. Então, não se iluda com essa taxa aparentemente baixinha. Nenhum contrato é somente a taxa variável. Esses contratos são mistos. É uma taxa fixa contratada, mais o rendimento da poupança, mais TR. Essa taxa contratada varia de acordo com a sua avaliação de crédito e com seu relacionamento junto ao banco. Na Caixa, essa taxa foi estabelecida em patamares que vão de 3,35 a 3,99, de acordo com o relacionamento do cliente junto ao banco. Entretanto, se ocorrer da Selic subir, isso encareceria as parcelas de quem tem esse tipo de financiamento. Vou pedir para o editor colocar no final deste vídeo uma tabela com diferentes combinações de taxa fixa contratada e diferentes cenários de taxa Selic e taxa poupança. E qual é o risco real da taxa Selic subir? A inflação. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária para a contenção da inflação. Como já se viu no passado, a inflação pode disparar e chegar a níveis estratosféricos de hiperinflação. É muito difícil, até para os melhores especialistas, prever o que vai acontecer no futuro. E quanto mais longe esse futuro, quanto maior o prazo, mais difícil é fazer previsões. As análises se tornam mais imprecisas e mais arriscado tudo fica. A vantagem dessas linhas de crédito atreladas ao rendimento da poupança em relação aos atrelados ao IPCA é que essas novas linhas têm uma espécie de teto, que é 0,5% ao mês mais TR, que é justamente a regra da poupança para cenários onde a taxa Selic está igual ou superior a 8,5%. Ou seja, no pior cenário, as linhas de crédito corrigidas pelo rendimento da poupança teriam juros de 10,2% ao ano mais TR. Como eu cheguei nessa conta? É a taxa fixa máxima de 3,99 mais o rendimento máximo da poupança de 6,2% ao ano. Este é um cenário mais previsível do que as linhas de crédito atreladas ao IPCA, porém menos previsível do que uma taxa fixa. Para decidir que caminho seguir, leve em consideração seu apetite ao risco e principalmente o prazo do seu financiamento. À primeira vista, essas linhas de crédito atreladas ao IPCA e à poupança parecem um ótimo negócio, mas elas só se consolidam assim se o cenário de inflação controlada e juros baixos se perdurar por muito tempo. E como dito antes, não tem como saber se esse cenário irá se consolidar para as próximas décadas. Por outro lado, se você não precisa de tantos anos assim para quitar o seu financiamento, as linhas atreladas à poupança podem representar boas chances de economia. Ao reduzir o prazo do seu financiamento, você reduz também os riscos de ter alterações significativas no valor da sua parcela, caso venha a ocorrer uma alta súbita da Selic ou um cenário de hiperinflação. Mas cuidado! Existem pesquisas que demonstram intenção na maioria das pessoas que pegam financiamentos longos de quitar antes do prazo, mas esse cenário acaba não se concretizando. Portabilidade. Bom, como eu já disse, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre renegociação de financiamento imobiliário, e este é o vídeo mais assistido do canal. Nesse vídeo eu ensino passo a passo de como renegociar o seu contrato e economizar muito dinheiro. Por meio da portabilidade de crédito, é possível levar o seu financiamento de um banco para o outro que ofereça condições melhores. Porém, temos dois problemas quando falamos de portabilidade de financiamento com taxas variáveis. É que é mais difícil conseguir portabilidade entre financiamentos com linhas de créditos diferentes. Em geral, se você possui um financiamento com taxa fixa, você consegue trocar por outro melhor em outro banco, mas na mesma modalidade, taxa fixa. Se você tem um financiamento indexado à poupança, é mais difícil, mas não impossível, que outro banco aceite a sua dívida e troque o seu financiamento por taxas pré-fixadas. Não existe uma regra clara sobre portabilidades entre modalidades diferentes. Depende de cada banco,
do seu score de crédito e do momento em que você tentar essa negociação. Porém, em um cenário onde a inflação subiu muito e as taxas de juros também subiram muito, você até pode tentar uma renegociação. Mas nesse cenário, as taxas fixas pré-fixadas também estariam mais elevadas. Essa semana mesmo, eu estava lendo os relatórios da equipe econômica do Banco Itaú. Aliás, vou abrir um parênteses aqui. Para quem não sabe, os bancos têm equipe econômica própria, que analisam todos os indicadores econômicos e muitas vezes fazem isso melhor que o próprio governo, para que elas possam traçar estratégias para o seu negócio, os riscos do crédito e etc. E esses relatórios são super acessíveis e fáceis de ler. E segundo o relatório da equipe econômica do Banco Itaú, a taxa Selic chega ainda este ano, até o final deste ano, a 5%. Se essa previsão vier a se concretizar, a parte dos juros atrelados à poupança mais que dobra, passa de 1,4% para aproximadamente 3,5%. Pode parecer pouco, mas não é, ainda mais se tratando de financiamentos imobiliários. Representa um aumento significativo e quem tem esse tipo de contrato vai sentir no bolso, mesmo ainda sendo uma taxa atrativa em relação às taxas fixas praticadas hoje. Eu prevejo muita reclamação nos bancos. Quando as taxas de juros começarem a subir, os juros do financiamento irá subir, as parcelas também vão começar a subir e os clientes não estão esperando por isso, porque falaram para eles que as parcelas eram sempre regressivas. Então, se você conhece alguém que fez financiamento recentemente, pegue esse vídeo e compartilha com ele. Eu já me estendi demais, então vou ficando por aqui. Mas em breve traremos mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então já se inscreve e ativa as notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Ou seja, no pior cenário, as linhas de crédito. Segunda modalidade são as taxas de juros. Segunda modalidade são as taxas de juros. Mas cuidado. Então, mesmo que seu contrato seja decrescente, tenha sido feito através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, essa taxa ela é variável. Então, não tem como prever o valor da parcela mensal e nem garantir que ela será sempre decrescente. E muitas vezes isso não fica claro para o cliente na hora da contratação. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiros para você. Hoje, nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que estamos fazendo sobre financiamento imobiliário. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal ensinando passo a passo de como você pode renegociar o seu financiamento imobiliário e economizar um dinheirão. É este vídeo aqui. E também já fiz um vídeo mostrando essa nova modalidade de financiamento imobiliário que tem os juros atrelado à rentabilidade da poupança. E nesse vídeo eu já falei um pouquinho sobre IPCA também. É esse vídeo aqui. Enfim, mas hoje o protagonista do vídeo é justamente os financiamentos imobiliários atrelados à taxa do IPCA. Mas antes de começar, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e deixar o seu like, que é para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ajudando o canal a crescer. Como eu já disse anteriormente, os contratos de financiamento imobiliário sempre foram majoritariamente negociados através de uma taxa fixa. Porém, desde 2019, têm surgido modalidades novas de financiamento imobiliário, com taxas variáveis, flutuantes e que mudam o tempo todo, como é o caso justamente dos contratos atrelados ao IPCA. Os contratos de financiamento imobiliário que têm as taxas vinculadas ao IPCA
são as linhas com as taxas de juros mais baixas, com taxas que variam entre 2,95 a 4,95 ao ano, mais a variação do IPCA. Essa variação da taxa fixa vai depender do banco contratado, da sua avaliação de crédito e do seu relacionamento com o banco. E o que é relacionamento com o banco? É se você já é cliente do banco, se você recebe salário por esse banco, ou se você tem algum produto contratado nesse banco, como por exemplo um seguro. À primeira vista, essas linhas de crédito atreladas ao IPCA parecem um ótimo negócio, mas elas só se consolidam como um ótimo negócio se a inflação permanecer controlada durante as próximas décadas, e não tem como saber se esse cenário irá perdurar. Eu, pessoalmente, acredito ser uma ilusão acreditar que a inflação sempre permanecerá nos patamares atuais por muito tempo. Vamos fazer uma simulação? Um contrato com uma taxa fixa de R$ 2,95 ao ano, mas considerando uma inflação de 4, teria uma taxa total aproximada naquele ano de R$ 6,95. Estou falando aproximadamente porque não é assim que faz a conta, somando as duas taxas. Porém, eu vou fazer dessa forma para fins didáticos e também porque o resultado real fica muito próximo disso. E considerando uma taxa fixa de R$ 4,95 e uma mesma inflação de 4, a taxa total do contrato naquele ano ficaria em R$ 8,95. Atenção, hein? Já tem contrato com taxa fixa melhor do que isso. O problema é que, como o IPCA é uma taxa variável, esses 4% que eu coloquei na simulação fica mudando o tempo todo e, em consequência, a taxa total também fica mudando o tempo todo. Nessa modalidade, as taxas fixas são as mais baixas, mas também é a modalidade mais arriscada. Isso porque a inflação, historicamente, oscila muito e já atingiu picos que tornariam a parcela do financiamento bem salgada. Então, mesmo que seu contrato seja decrescente, tenha sido feito através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, essa taxa ela é variável. Então, não tem como prever o valor da parcela mensal e nem garantir que ela será sempre decrescente. E muitas vezes isso não fica claro para o cliente na hora da contratação. E se você tem um contrato assim, é muito importante ter ciência dos riscos envolvidos. Eu tenho percebido também que essa informação não tem sido passada de forma adequada para os clientes na hora da contratação. Isso, inclusive, abre margem para reclamação junto ao Banco Central. Eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo, então fique até o final, que a dica que eu vou dar é preciosa. E para entender os riscos de ter um contrato atrelado ao IPCA, você precisa ter claro a dinâmica da inflação. Primeiro, se você tem um contrato atrelado ao IPCA, você precisa saber o que é IPCA. IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo e, digamos, um dos principais termômetros da inflação. Então, os riscos de se ter um contrato atrelado ao IPCA é o risco inflacionário. E pelo amor de Deus, gente, estamos no Brasil. Esse risco não pode, de forma alguma, ser menosprezado, ainda mais se estamos falando de 20, 30 anos de financiamento. Como já vimos no passado, a inflação pode atingir níveis estratosféricos de hiperinflação. É muito difícil, até para os melhores especialistas, prever o que pode acontecer no futuro. E quanto mais longe esse futuro, quanto mais longos são os prazos, mais arriscado tudo fica. E mais imprecisas são as análises. Bom, inflação é o aumento contínuo de preços. E o que leva a um cenário de inflação? Aumento da demanda, aumento do consumo, políticas expansionistas, como aumento dos gastos do governo, impressão de papel moeda. Então, vamos fazer uma análise macroeconômica simplista do momento atual. Nós estamos vindo de um cenário de recessão, onde as pessoas estavam mais cautelosas e por isso consumindo menos. Isso permitiu com que a inflação baixasse e finalmente puderam ocorrer cortes na taxa básica de juros, a Selic. Afinal, a Selic é o principal instrumento de política monetária para controle inflacionário usado no Brasil. E daí veio a pandemia com tudo.
Os governos no Brasil e no mundo estão imprimindo dinheiro, estão dando auxílio, e isso é muito necessário mesmo, tem que ser feito. Porém, isso pode ter consequências, e a consequência é a inflação. São duas forças contrárias agindo sobre a economia nesse momento. Por um lado, pandemia e recessão. Por outro lado, incentivos econômicos. Quem vai ganhar? Não dá para saber, mas eu prefiro não arriscar. E nós estamos falando no curto prazo. No longo prazo, que é o tempo de um financiamento imobiliário, 20, 30 anos, é impossível prever os movimentos da inflação. Conclusão. A vantagem desse tipo de contrato é que os juros praticados podem ser mais baixos. Porém, o risco da inflação disparar cai todo sobre o tomador de crédito. Por isso, eu não recomendo esse tipo de contrato. São muito arriscados, ainda mais se levarmos em conta o momento atual e a história econômica brasileira e até da América do Sul de uma forma geral. Uma dúvida tem aparecido muito aqui nos comentários. É a seguinte: mas quando eu contratei, me falaram que a parcela mensal seria sempre decrescente e não está sendo assim. Por que isso acontece? Porque a maioria dos contratos desse tipo vinculados ao IPCA são feitos através da tabela SAC. E a tabela SAC tem o sistema de cota de amortização sempre decrescentes. Porém, como a taxa é variável, não tem como o banco garantir que a parcela mensal será sempre decrescente. E, na minha opinião, alguns bancos estão agindo de má fé na hora de fechar esse tipo de contrato. Eles se aproveitam do argumento de que a tabela SAC tem cotas de amortização sempre decrescentes e dão a entender para os clientes que a parcela mensal total também será sempre decrescente. E não é bem assim. Atenção! Cota amortizada é diferente de parcela mensal. Então, se você se sentiu lesado, se você acha que não foi devidamente avisado sobre os riscos, ou se te falaram que a parcela mensal seria sempre decrescente e você tem provas disso, por exemplo, gravações de telefones, números de protocolos, você pode abrir uma reclamação junto ao Banco Central. E eu vou te ensinar o passo a passo agora. Gente, acho que nunca ninguém fez isso. Essa dica que eu vou te dar agora, toda mastigadinha, merece muito uma inscrição, um like e uma divulgação. Vamos lá! Como abrir uma reclamação de forma correta para que ela gere um resultado efetivo? Primeiro passo. O Banco Central ele não aceita reclamações se você antes não tiver aberto uma reclamação junto ao seu banco. Então, o primeiro passo para abrir uma reclamação junto ao Banco Central é abrir uma reclamação no saque do seu banco. E muitas vezes isso já resolve. Mas eu já abri vários saques e não resolveu. Então, mas agora eu vou te ensinar como fazer isso. E duvido que não funcione. Você vai fazer isso pela internet, para que você não tenha que se irritar com gravações eletrônicas, horas e horas de espera e nem ligações caindo. Você vai digitar no Google saque e o nome do seu banco onde você tem o financiamento contratado. Daí você vai lá num iconezinho que tem enviar mensagem e você vai escrever a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês, anota aí. Prezados, eu tenho um contrato de financiamento imobiliário com vocês. Número do contrato. Firmado em, daí você vai colocar a data. Que é atrelado ao IPCA. No momento da contratação, não me foram passados devidamente os riscos atrelados a essa taxa. Também me foi garantido que minha parcela mensal seria sempre regressiva. E não está sendo assim. Hoje, depois de procurar orientação, eu entendi que o que é sempre regressivo é a cota de amortização pela tabela SAC. Mas no momento da contratação, não foi isso que me foi passado. Eu fui levado a acreditar que a parcela total seria regressiva. Me sinto lesado e quero renegociar o meu contrato. Essa é a última vez que eu entro em contato antes de abrir uma reclamação junto ao Banco Central. Daí, você guarda esse número de protocolo do saque. Se depois de uns dias ninguém entrar em contato com você, você abre uma reclamação junto ao Banco Central, coloca aquele número de saque que vão te pedir lá dentro da área de reclamações do Banco Central, e daí você fala que você não foi devidamente avisado dos riscos e se sentiu ludibriado quanto à regressão das taxas.
Eu vou deixar aqui nos comentários o site do Banco Central onde você consegue abrir essa reclamação e um texto prontinho aqui também. Porém, eu acredito que somente a abertura do saque já vai resolver esse problema. Mas provavelmente alguém vai entrar em contato com você. Por quê? Vou te contar um segredo. Os bancos, eles têm meta para números de reclamações abertas por clientes junto ao Banco Central. Então, se você abrir uma reclamação junto ao Banco Central, isso vai doer no bolso de alguém. E por isso, funciona. Bom, depois dessa, acho que se eu precisar, eu nunca mais consigo um emprego em banco na vida, hein? Então, galera, dá uma força aí. Se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com algum amigo. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Quer filmar minhas plantas também? Ó, gente, essa planta aqui, ó, atrai dinheiro, chama moeda chinesa. Essa aqui, ó, é a penca de dinheiro. Quando crescer, ela tá crescendo e caindo, né? Vira uma penca de dinheiro. Como renegociar ou fazer a portabilidade do seu financiamento imobiliário? A fórmula definitiva. Não perca o timer. As taxas de juros estão subindo. O momento de renegociar o financiamento imobiliário é agora. Não espere os juros subirem muito mais. Não perca essa oportunidade. Gente, seguinte. Eu tenho um vídeo aqui que é o mais popular do canal sobre renegociar financiamento imobiliário. E através dele chegam muitas dúvidas sobre o assunto. Eu fiz esse vídeo porque com a queda expressiva da taxa Selic, surgiram muitas oportunidades de renegociar empréstimos, entre eles financiamentos imobiliários. Como eu notei que essa era uma pauta de muito interesse, fui estudar ainda mais sobre o assunto. E dei assessoria de graça para 10 clientes, entre amigos próximos e inscritos aqui do canal que me procuraram com dúvidas através do direct do meu Instagram, depois de assistir ao vídeo. E por que eu fiz isso? Porque eu queria saber como era, na prática, essa renegociação ou portabilidade. Eu queria entender mais sobre todas as barreiras e dificuldades que vocês me relatavam nos comentários. E desse processo surgiu esse vídeo atualizado sobre como fazer portabilidade de financiamento imobiliário, a fórmula definitiva. Eu sou Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiro para você. Não deixe de se inscrever para ajudar esse canal a crescer e quem sabe também ganhar uma assessoria de graça. Como eu disse, eu assessorei 10 clientes com seus financiamentos imobiliários. Para vir aqui contar para vocês o passo a passo e todas as dificuldades e pulos do gato desse processo. Dentro desses 10 clientes, a maioria eram da Caixa, tinham um contrato de financiamento imobiliário na Caixa. Mas também tinham clientes de todos os bancos. Eu assessorei e acompanhei de perto todo o processo desses 10 clientes e vou contar como foi a conversa em cada banco. E vou comentar um pouquinho sobre cada banco. E como não temos vínculo com nenhum banco, posso falar livremente sobre eles. E isso faz toda a diferença na hora de falar sobre esse assunto. Por isso, como esse canal não é patrocinado por nenhum banco, que eu preciso da sua inscrição. O primeiro ponto que quero ressaltar é sobre a diferença de atendimento e agilidade entre bancos públicos e privados. É muito difícil o atendimento na Caixa e no Banco do Brasil. Vamos começar pela Caixa, porque 7 desses clientes eram da Caixa. Quando você liga na Caixa para falar que você quer renegociar o seu contrato de financiamento imobiliário, ele já tem uma resposta pronta. Toda vez é a mesma coisa, a mesma resposta, com pouquíssimas variações. Eu falei com vários atendentes diferentes e tem vários relatos e comentários no meu vídeo sobre isso. A resposta é a seguinte: você já contratou a taxa, você assinou o contrato e agora não dá para mudar. Ou não podemos mudar uma taxa que foi contratada e que você aceitou lá atrás e que foi firmada lá atrás. Mas, conversando e fazendo amizade com uma gerente da Caixa, eu descobri
que eles só conversam e só te atendem, só negociam a taxa se você tiver uma proposta de portabilidade em mãos. E isso muda tudo, gente. Se você tem um contrato caixa e está assistindo esse vídeo, eu vou facilitar muito a sua vida. Você pode me agradecer se inscrevendo nesse canal. Bom, é o seguinte, não adianta ligar na caixa e dizer que você quer renegociar. Não adianta. Você tem que ir até uma agência caixa, infelizmente, pessoalmente, presencialmente, com uma proposta de portabilidade em mãos. E qual a boa notícia? A boa notícia é que é muito fácil conseguir uma proposta, muito fácil mesmo. Onde? No Banco Inter. Sim, gente, o Banco Inter mudou o jogo para quem quer renegociar contratos de financiamento imobiliário. Porque a verdade é que a conversa é sempre outra quando você já tem uma proposta em mãos. Isso não é uma propaganda do Banco Inter, não é uma recomendação. Mas 8 dos 10 clientes que eu assessorei conseguiram novas taxas de financiamento imobiliário e economizaram muito dinheiro seguindo esse passo a passo. E que passa por conseguir uma proposta de portabilidade no Banco Inter. Veja, eu não estou falando que eles migraram para o Banco Inter. Eles usaram a proposta que o Banco Inter te dá de graça para renegociar a portabilidade com o próprio banco, com o banco original do financiamento. Ou seja, para de ligar no seu banco falando que quer renegociar. Isso não adianta nada se você não tiver uma proposta em mãos. E por que eu falo que o Banco Inter mudou o jogo? Porque no Banco Inter você consegue uma proposta de portabilidade em 5 minutos, literalmente em 5 minutos. Basta entrar lá e preencher algumas informações, como o valor do imóvel, quanto falta para pagar, e você pode mandar por foto o seu contrato para eles analisarem. Eu já vou mostrar o passo a passo para vocês dentro do aplicativo do Banco Inter. Mas, para preencher isso, você vai precisar do seu contrato. Então, assim como eu falei em outros vídeos, o primeiro passo para renegociar o seu contrato de financiamento imobiliário é você ter o seu contrato em mãos, impresso e digitalizado. Também facilita as coisas. Assim, o contrato. Para isso sim, você talvez precise falar com o seu banco ou com o gerente novamente. Todo banco é obrigado a fornecer essa informação para você. Na Caixa e no Banco do Brasil, eles têm, vou dizer, preguiça de te dar. Se você tiver com dificuldades, é simples. Ameaça reclamar com o Banco Central, que tudo se resolve rapidinho. Em um dos casos em que eu estava ajudando, assessorando, a gerente disse que não podia me dar isso, que eles só davam para o banco que solicitava portabilidade. Porque, gente, a partir do momento que você solicita portabilidade, você não precisa mais falar com o seu banco original. O novo banco faz tudo, é com portabilidade de número de telefone. E a primeira coisa que o novo banco pede para o antigo é a evolução do contrato. Mas você também tem direito a essa informação. E isso é lei. E você pode falar para o seu gerente o seguinte: eu li no Banco Central que esse é um direito meu. Por favor, me dê a planilha de evolução ou me dê um protocolo desse atendimento que vão solicitar via Banco Central. Pode ser essa frase desse jeitinho mesmo, funciona. E se você quiser aprender como abrir uma reclamação ou solicitação via Banco Central, eu ensinei no final desse vídeo aqui, que eu vou deixar nesse card aqui em cima. Se você precisar falar com seu banco para isso, não fale em renegociação ou portabilidade nesse primeiro momento. Apenas peça o seu contrato e seu cronograma de parcelas atualizado. No outro vídeo que eu fiz, eu falei que o primeiro passo era ter o contrato e o segundo era conhecer o seu contrato. Isso também é muito importante, estar ciente da sua taxa, dos seguros, da taxa efetiva, eu falei no outro vídeo, do custo efetivo total. Gente, eu expliquei isso explicadinho, muito bem explicadinho no outro vídeo. E ainda tem gente que vem tirar dúvidas comigo, trazendo dados apenas do número de parcelas e do valor da parcela ou do financiamento. Eu vou tentar ser mais clara dessa vez. Isso não importa, não se compara financiamento desse jeito.
Isso só te confunde ou te ilude. Às vezes a parcela é menor, mas o tempo é maior. Então não se compare empréstimos pelo valor da parcela e sim pela taxa efetiva ou pelo custo efetivo. Essas são informações importantíssimas e relevantes. Daí eu falei para vocês irem em todos os outros bancos para pedir uma proposta de portabilidade. Aqui eu quero trazer uma atualização. Vai direto no Banco Inter. Porque o Banco Inter é todo online, dá de graça e no mesmo dia você consegue isso e já te permite a negociação com o seu banco original. É como ter um trunfo na mão, é como conseguir moedinhas ou poderes especiais naqueles joguinhos online de videogame. No final do vídeo, nos créditos, vou deixar um tutorial de como solicitar essa proposta de portabilidade para o Inter. Eu vou entrar no aplicativo do Banco Inter e filmar a tela para vocês verem o passo a passo. E fiquem tranquilos que fazendo esse passo a passo é só uma proposta, não é definitivo. Eu vou preencher os dados do mesmo cliente que eu usei no outro vídeo. Vamos falar um pouco agora de todos os outros bancos, como é que foi a conversa em cada banco. Banco do Brasil, impossível. Os gerentes olham o seu contrato e falam, fica lá na caixa mesmo, isso aqui vai ser bem mais caro aqui. Eles nem se dão ao trabalho de simular. Realmente me desculpem, mas banco público é um problema. É realmente impressionante como o Banco do Brasil tem potencial para ser um banco mais rentável para os acionistas do que é. Poderia dar muito mais lucro do que dá. Isso pode ser um problema ou uma oportunidade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bancos privados, Itaú, Santander e Bradesco. Gente, financiamento imobiliário é dívida. A portabilidade de financiamento é lei. Se você quiser fazer, o seu banco original tem que ceder. Mas nenhum banco é obrigado a aceitar essa dívida. O que eu senti nesse processo? Foi que existe uma certa resistência desses bancos privados em aceitar clientes vindos da Caixa. Não sei exatamente o motivo, se o valor desses contratos em média são menores, enfim. Eu já vi cliente ameaçando reclamar no Banco Central por causa disso. Esse não é um motivo que justifica a reclamação. Novamente, o banco não é obrigado a aceitar o cliente. Muitas vezes, talvez por conta de não ser uma prática assim tão comum, muitos funcionários no banco não sabem informar sobre o processo de portabilidade. Mas não desistam, tentem novamente, não deixe que isso seja uma barreira para que você consiga renegociar o seu contrato. Vamos falar agora um pouquinho do Itaú. O Itaú já deixa claro que não tem interesse em receber portabilidade. E tudo bem, a estratégia do banco, ele não recebe contratos vindos de outros bancos e ok, mas pelo menos ele já deixa isso claro logo no início e você não perde tempo. Santander e Bradesco, eles te fazem uma proposta. Santander, inclusive, também tem um processo online. Mas, primeiro problema, falam que para prosseguir você tem que ser cliente especial ou Van Gogh. Isso sim é errado. Isso é uma espécie de venda casada e isso é passível de reclamação no Banco Central. Porque no fundo é o seguinte, ele te vende um produto, financiamento, se você comprar outro, que é a conta Van Gogh. As pessoas têm dificuldade de enxergar produtos financeiros como produtos, mas é isso que eles são. Empréstimos, contas, cartões de crédito, são todos produtos e serviços que os bancos vendem, são produtos bancários. Segundo problema desses bancos, eles te cobram a taxa de avaliação e de cartório. E terceiro problema, eles fazem uma proposta bem genérica e a simulação acaba ficando muito diferente da efetivação. O que isso significa na prática? Na hora da simulação, vem uma taxa bem baixa, mas na hora que você vai efetivar, eles pedem contra-cheque, um monte de documentos e a taxa acaba subindo muito. Então a minha conclusão é que não vale a pena negociar ou fazer portabilidade para esses bancos, da Caixa para o Bradesco ou da Caixa para o Santander. Além disso, eu recomendo o processo online por conta da pandemia. O único ponto positivo é que você também pode usar a proposta que esses bancos te fazem como trunfo para negociação no seu próprio banco. Ainda sobre bancos privados, apesar da resistência em aceitar contratos da Caixa, eles renegociam os próprios contratos. Nessa parte, o atendimento dos três foi excelente, foi ótimo. Se você quer renegociar, eles te atendem super bem, tem ou não uma proposta de portabilidade em mãos, mas obviamente, se você tiver é melhor, não desperdice esse trunfo. Vamos lá! Como eu já disse, desses 10 clientes, 7 eram da Caixa.
Desses 7 da Caixa, 5 conseguiram condições melhores nos seus financiamentos. 2 renegociaram com a própria Caixa. E 3 fizeram a portabilidade para o Inter. E os outros 2 ainda estão no processo. Eles estão um pouco inseguros, eu acho. Se você também está se sentindo inseguro de dar um próximo passo, em mudar uma situação que você já está acostumado, por mais que isso não seja uma boa situação, uma melhor situação, eu quero dizer que eu entendo. Isso acontece mesmo. Sair da zona de conforto é difícil. O que eu quero dizer é que tanto os clientes que fizeram a portabilidade como os que renegociaram estão muito felizes. Para quem fez a portabilidade para o Inter, não teve nenhum custo adicional de avaliação do imóvel ou cartório. Ponto para o Inter novamente. O que muda entre a Caixa e outros bancos é que a Caixa faz financiamento em até 420 meses e outros bancos apenas até 360 meses. Mas eu acho isso positivo, menos tempo e menos juros. Os outros 3 clientes eram de bancos privados e conseguiram renegociar na própria instituição. E foi muito fácil. Os 3 bancos têm uma central só para tratar casos de renegociação de contratos devido à redução das taxas de juros. Achei o atendimento dos 3 muito bom. Acredito que você também terá essa facilidade se estiver em dia com as parcelas do seu financiamento e for cliente de um desses bancos. Uma lição que tirei. Não sei se o processo de portabilidade não é popular o suficiente ou se não é interessante o suficiente para os bancos. Mas, de modo geral, em todos os bancos, muitos funcionários não sabem dar orientação precisa sobre o assunto. E é por isso que o processo é tão difícil. Então, não desistam na primeira tentativa de conseguir a informação. Não é porque um funcionário não sabe sobre o processo que ele não existe. Sejam insistentes, tentem novamente, até alguém conseguir te passar a informação que você precisa. E muitas vezes não é por maldade ou por qualquer teoria da conspiração que não te passam a informação. É simplesmente porque eles não sabem. Esse é um produto complexo mesmo. Última coisa, o que é uma taxa alta? Se seu contrato atual tem uma taxa efetiva de 10, 11, 12%, a sua taxa está muito alta. Muito mais alta do que as praticadas atualmente. Se a taxa efetiva do seu contrato está entre 6 e 8, está na média do que está sendo praticado. Muita gente me fala que tem uma taxa em torno de 4 ou 5% ao ano. Essas taxas são praticadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que ficou mudando de nome. É uma taxa subsidiada pelo governo e por isso já é uma taxa bem mais baixa do que as praticadas no mercado normal. Vou fazer um vídeo só sobre Minha Casa Minha Vida ou a Casa Verde e Amarela, porque eu percebi que é o contrato que muita gente que assistiu o primeiro vídeo tem. Esse contrato tem algumas peculiaridades, então se esse for o seu caso, já se inscreve aqui no canal para não perder. Dúvidas? Podem deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo! Não perca o time das taxas de... Nossa, tá. Não perca o timer, as taxas... Não perca o timer, as taxas de... Tá bom, né? Tá bom, quer fazer um terceiro? Pague o financiamento imobiliário muito mais rápido. Existe uma forma de pagar muito menos pelo financiamento imobiliário em muito menos tempo do que os 30 anos ou mais previstos no contrato. E essa forma é amortizando ou antecipando parcelas. Você com certeza já ouviu falar sobre isso. Quando você antecipa ou amortiza, você paga muito menos juros. A diferença é tão expressiva que parece até mágica. Eu vou te mostrar a diferença monstruosa que isso faz. Mas afinal, o que vale mais a pena? Antecipar ou amortizar? Existem muitos mitos sobre esse assunto, mas tudo é uma questão de conta, porque os números não mentem jamais. Eu sou a Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiros para você. No vídeo de hoje, eu vou trazer respostas para essa dúvida. Eu vou invocar o poder dos números
para nos responder o que vale mais a pena: amortizar ou antecipar? E de quebra, vou te dar uma terceira opção. Então me acompanhe aqui até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades que estamos preparando e ajudar este canal a crescer. Antecipar parcelas significa pagar as últimas parcelas, que são as menores, e por consequência reduzir o número de parcelas e o prazo do financiamento. Amortizar significa reduzir o saldo devedor, o valor do empréstimo que você fez com o banco. Com isso, o número de parcelas permanece igual, mas o valor dessas parcelas diminui. Eu vou pegar como exemplo R$100.000. Por que 100? Porque 100 é um número fácil de visualizar. Eu vou pegar esses 100 mil e dividir por 360 meses, que representam um financiamento de 30 anos. Se você quiser me acompanhar nas contas, alguma dessas contas vocês conseguem fazer com a calculadora do celular mesmo. Abram aí. Você pega 100 mil e divide por 360. Você vai chegar ao número de R$ 277,78. Esse é o valor que você está batendo todo mês do seu empréstimo. Toda a diferença entre esse número e o valor de parcelas são juros. Para um financiamento de 100 mil em 360 meses, considerando juros de 10% ao ano e tabela saque, lembrando que a maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil são feitos através de tabela saque, daria um total aproximado de juros a pagar de 144 mil ao final do financiamento. A dívida de 100 mil sairia por 244 mil, que são os 100 mil originais mais os 144 mil de juros. Essa parte da conta você não consegue fazer no celular, mas dá para fazer em Excel se você entender como funciona a tabela saque e souber fazer cálculos financeiros. Você também pode procurar no Google o modelo de planilha Excel com tabela saque para fazer as simulações. Ou você terá que acreditar em mim. Eu não vou filmar a minha tela com a planilha, porque eu percebo que muita gente já faz isso e fica confuso para quem está assistindo. A minha intenção aqui é demonstrar qual opção vale mais a pena da forma mais simples possível, de uma forma que fique claro e que todo mundo possa entender. Nessa conta, eu estou desconsiderando outros custos de um financiamento, como seguros e taxas, para fins didáticos. Se você tem um financiamento imobiliário, pega o seu cronograma de parcelas. Eu já mostrei ele em outro vídeo. Um cronograma de parcelas é isso aqui, ó. Já tá até sem página de tanto, já tá até desgrampeado de tanto que eu uso como exemplo. Uma tabela de várias páginas que contém detalhadamente todas as suas parcelas. Ela está disponível no seu Bankline. Se você não souber o caminho, entre em contato com o seu banco. Todos os bancos são obrigados a fornecer essa informação. No seu cronograma de parcelas do financiamento, você vai observar uma coluna onde todas são iguais. Esse é o valor amortizado todo mês. E toda a diferença entre esse valor e o valor da parcela é composto por juros, taxas e seguros. Você consegue importar essa tabela para o Excel e fazer algumas contas interessantes, como somar todos os juros que vai pagar na coluna de juros. Consegue somar também a coluna de seguros para saber o valor total desse seguro do começo ao final do financiamento. A soma do saldo amortizado será exatamente o mesmo do valor do empréstimo. E se você somar a coluna de parcelas, vai chegar no valor final total que você vai pagar pelo imóvel ou pelo empréstimo. Agora, voltando ao nosso exemplo, digamos que a pessoa recebeu um valor de 21 mil pela venda de um carro, por exemplo, e quer usar esse valor para pagar parte do financiamento imobiliário antecipadamente. O que vale mais a pena? Ela pegar esses 20 mil e pagar o maior número de parcelas finais possível, ou pagar parte do saldo devedor dela, reduzindo de 100 mil para 80 mil, mantendo o mesmo número de parcelas. Vamos ver? Se a parcela amortizada é de R$ 277,78, com 20 mil ela consegue pagar quantas parcelas? Esta é outra conta que dá para fazer com a calculadora do celular.
Tentem ir me acompanhando com o celular mesmo nas contas que forem possíveis, porque esse exercício ajuda a manter a concentração e o entendimento do que eu estou falando. Ajuda a fixar os conceitos e até entender outros vídeos que você já tenha visto por aí. Daria para pagar 72 parcelas, que são 20.000 divididos por 278. Isso em anos significa 6 anos a menos. 6 anos, gente, é muita coisa, né? Mas será que essa é a melhor opção? De juros seriam economizados, nesse caso, aproximadamente R$ 5.888. Mas também existe uma outra opção: amortizar o saldo devedor. Agora, em vez de pagar juros de financiamento em cima de 100 mil, será em cima de 80 mil. Isso daria um total de juros economizados de 28.856. Como eu disse, em vez de colocar a planilha na tela, eu vou colocar um quadro comparativo com todos os resultados. Se você quiser a planilha que eu usei, pode me pedir via direct lá no meu Instagram. Conclusão: em termos financeiros, sempre vale mais a pena amortizar do que antecipar. Então tome muito cuidado, porque eu já vi muito vídeo no YouTube ensinando ao contrário. Isso acontece porque, visualmente, o efeito de antecipar parcelas impacta mais o nosso cérebro, mas isso é uma ilusão. Além disso, muita gente, quando descobre que pode sumir com parcelas pagando somente o principal, fica maravilhado, porque ela compara esse valor pequenininho com o valor da parcela atual. E daí parece mágica mesmo. Mas não dá para comparar parcelas do final com as primeiras. A maior parte dos juros estão concentrados na primeira metade do financiamento, porque nós podemos mudar todos esses números do exemplo, mas reduzir a base devedora, a base sobre a qual os juros irá correr, a base sobre a qual o juro será calculado, é melhor do que reduzir o número de parcelas, o prazo. E mais vantajoso ainda é combinar as duas opções. Você amortiza o principal e pede para manter o mesmo valor de parcelas, reduzindo assim o prazo do financiamento também. E a última opção, eu disse que traria uma terceira opção no final do vídeo, mas na verdade essa já é a quarta opção. É investir. Se você levantou, ganhou, vendeu um carro, está com 20 mil na mão, em vez de amortizar, você pode investir. Isso será vantajoso sempre que a taxa do investimento for maior do que a do financiamento. Ah, Marina, mas isso é impossível. Você não acha taxas altas assim para o curto prazo. Mas se aceitar, pré-fixar no longo prazo, você consegue. Vou colocar um exemplo de um investimento assim aqui na tela. Muita gente fica com receio de investimentos pré-fixados no longo prazo. Ficam com medo de precisarem do dinheiro. Eu tenho muita dificuldade em entender isso. As pessoas pegam dívidas, financiamentos com prazos longuíssimos, mas têm receio de investir no longo prazo. E o longo prazo dos pré-fixados nem é tão longo assim como o prazo do financiamento. Se você usar o dinheiro para amortizar, também não poderá dispor dele se precisar no futuro. Então não tenha receio de investir em pré-fixados no longo prazo, com o objetivo de ter uma rentabilidade mais alta. E lá na frente, talvez você consiga até mais rápido o dinheiro total para quitar o seu financiamento imobiliário. Por hoje é só. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você conhecer alguém que está com essa dúvida, envie esse vídeo para ela. Dúvidas podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo.